Olá, turma! Hoje vamos estudar algumas propriedades dos radicais. Se A e B são dois números reais positivos, então o radical do produto é o produto dos radicais. Isto é, a raiz quadrada de A vezes B é igual a raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de B. Podemos entender isso aqui melhor usando os números. Observe aqui. A raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 9 é igual a raiz de 4 vezes 9. Se a gente multiplicar aqui, 4 vezes 9, nós vamos encontrar a raiz de 36. A raiz de 36 é igual a 6, porque 6 ao quadrado é igual a 36, certo? Então, nós temos aqui o 6. Vamos agora resolver aqui essas raízes para ver quanto vamos achar. A raiz quadrada de 4, 2, vezes a raiz quadrada de 9, quem é? 3. Pronto. 2 vezes 3, 6. Observe aqui, as raízes são iguais, né? Vamos fazer exemplos agora com a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 12. Observe que a raiz quadrada de 3 não é uma raiz exata. A raiz quadrada de 12 também não é uma raiz exata. Mas nós podemos multiplicar as duas. 3 vezes 12 é igual a raiz quadrada de 36. Agora é só resolver, A raiz quadrada de 36, 6. Vamos ver mais um exemplo. Com a raiz quadrada de 27 vezes a raiz quadrada de 3. Bom, tanto a raiz de 27 como a raiz de 3, elas também não são exatas. Mas já vi que podemos multiplicar, né? Então, vamos ter aqui a raiz quadrada de 27 vezes a raiz quadrada de 3, vamos ter a raiz quadrada 81. Agora ficou mais fácil, né? A raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 ao quadrado é 81. Agora, se eu quisesse achar a raiz quadrada de 20, bom, a raiz quadrada de 20 não é uma raiz exata, mas podemos escrever assim da seguinte forma: a raiz quadrada do produto de 4 vezes 5, né? 4 vezes 5, 20. Aí podemos usar a propriedade, raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 4, ela é uma raiz exata. 2 vai ficar vezes raiz de 5. Mas não precisamos colocar aqui o sinalzinho da multiplicação, né? Então, simplificando aqui, a raiz quadrada de 20 é igual a 2 raiz quadrada de 5. Só podemos fazer a propriedade com a raiz quadrada? Não, podemos fazer com a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz quinta, ou seja, qualquer raiz. Por isso, colocamos aqui a propriedade da seguinte forma: a raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Esse N aqui está representando qualquer número natural, certo? Então, nós temos aqui, vamos usar a raiz cúbica como exemplo aqui. A raiz cúbica de 8 vezes 27 é igual a raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de 27. Então, multiplicando aqui o 8 por 27, nós vamos ter a raiz cúbica
de 216, que é igual a 6, porque 6 elevado ao cubo dá 216. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Temos a raiz cúbica de 9 vezes a raiz cúbica de 3. Eu tenho que colocar o 3 aqui, tá? Porque se eu deixar aqui sem número, ela fica a raiz quadrada. Então, é raiz cúbica de 3. Então, nós podemos escrever da seguinte forma. Raiz cúbica de 9 vezes 3. 9 vezes 3 dá quanto, gente? 27, né? E quem é a raiz cúbica de 27? É 3. 3 elevado ao cubo é 27. Então, temos aqui como resposta a raiz 3. Vamos ver mais uma propriedade dos radicais. Se A e B são dois números reais positivos, com B diferente de zero, então o radical do quociente é o quociente dos radicais, isto é, a raiz quadrada de A sobre B é igual a raiz de A sobre a raiz de B. Vamos ver um exemplo aqui, ó. A raiz quadrada de 81 25avos é igual a raiz quadrada de 81 sobre a raiz quadrada de 25. Agora aqui, resolvendo a raiz quadrada de 81 é 9, que 9 ao quadrado é 81, e a raiz quadrada de 25 é 5. 5 ao quadrado é 25. Vamos ver um outro exemplo aqui. A raiz quadrada de 12 sobre a raiz quadrada de 3. Né? Podemos colocar isso aqui em uma única raiz, não é isso? Porque isso aqui é igual a isso. Então, vai ficar assim, ó. A raiz quadrada de 12 terços. Toda fração não é uma divisão? É. Então, nós vamos dividir aqui, ó. 12 dividido por 3 vai ficar igual a raiz quadrada de 4. E quem é a raiz quadrada de 4? 2. Essa aí foi fácil, né, gente? Bom, vamos ver um exemplo agora usando a raiz cúbica. Nós temos aqui a raiz cúbica de 108 sobre a raiz cúbica de 4. Podemos escrever colocando essa fração dentro de uma só raiz, né? Então, nós temos a raiz cúbica de 108 sobre 4, ou seja, 108 quartos. Esse 108 pode ser dividido por 4? Pode. Vai ficar quanto? Raiz cúbica de 27. Né? 108 dividido por 4 deu 27. E quem é a raiz cúbica de 27? 3. Porque 3 ao cubo é 27. Bom, gente, eu quero desejar para vocês sucesso, bom estudo e até a próxima aula.